Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom estar junto com você neste sábado, onde, claro, no mês da Palavra de Deus, nós somos envolvidos e convidados a também deixar que esta palavra ilumine os nossos passos. Eu espero que você esteja bem, com saúde, com paz e que assim todos os seus projetos estejam se realizando de acordo com a vontade de Deus. Vamos rezar então o Evangelho de hoje? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue lá a sua Bíblia, vamos em Lucas capítulo 6, versículos do 1 ao 5, que vai dizer para nós o seguinte: Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, olha só a preciosidade deste evangelho de hoje que nos traz este episódio de Jesus, né? Onde mais uma vez ele confronta a rigidez que estava sendo imposta por alguns dos fariseus para revelar a verdadeira face da lei, a centralidade também na misericórdia de Deus. Nós ouvimos e vimos, né, que Jesus está passando pelos campos de trigo num dia de sábado. E o que aconteceu? Os discípulos que estavam com fome acabaram colhendo as espigas, debulhando-nas com as mãos e comendo. Aos olhos dos fariseus, isso era uma violação do sábado, que era, né, o dia sagrado do descanso e da consagração a Deus. Mas Jesus responde, trazendo essa sabedoria. Recorda a eles o exemplo de Davi, né, que diante da necessidade entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que só os sacerdotes era permitido comer. O que Jesus quer nos ensinar com isso não é o desprezo pelo sábado, pelo dia do descanso, mas a superação de uma leitura fria da lei. Ele nos mostra que a lei de Deus não foi feita para esmagar o homem, mas para conduzi-lo à vida, à comunhão, a uma liberdade. O sábado foi feito para o ser humano e não o contrário. Por isso ele conclui: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E que afirmação profunda, vamos e venhamos, né? Jesus se declara Senhor do sábado, ou seja, Senhor do tempo, da lei, da vida. Ele é aquele que interpreta a vontade do Pai com autoridade. Não para abolir, mas para dar pleno sentido. Ele revela que a misericórdia está acima do sacrifício e que nenhuma norma pode estar acima do amor, sobretudo quando se trata de atender a necessidade do irmão. Olha, minha gente, esse evangelho provoca a olhar para dentro de nós, né? Vamos falar bem a verdade que quantas vezes você e eu, a gente corre o risco de viver uma fé feita apenas de regras, de aparências, de julgamentos. Podemos ser fiéis a tudo, mas duros de coração. Podemos guardar, né, aqui o exemplo do sábado, mas esquecer do próximo. Ô meus irmãos, esta é a nossa verdadeira caminhada de fé, né? Jesus ensina isso para nós, que é justamente nessa caminhada que a gente reconhece a presença de Deus no dia a dia. E ali vai se deixando mover também como ele se moveu pela compaixão. A atitude dos discípulos aqui é também simbólica. Eles colhem as espigas, se alimentam. O Senhor nos convida a fazer o mesmo. Colher da sua palavra, nos saciar da sua graça, viver alimentados por Ele. E quando a nossa vida é movida por esse alimento, aí nós entendemos que não há contradição entre a fé e a vida, entre, né, rezarmos e trabalharmos, entre o mandamento e o amor. Tudo se harmoniza quando o centro é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, peçamos de fato que Jesus, o Senhor do sábado e da vida, nos ensine a viver uma fé viva, não enraizada assim em coisas
que são muitas vezes de opressão, mas enraizada na misericórdia, e que nós saibamos interpretar a vontade de Deus com aquele olhar de Jesus, aquele que veio não para julgar, mas para salvar, não para oprimir, mas para estar ali nos oferecendo a salvação que liberta o nosso coração das amarras que a gente acabou se envolvendo. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, o centro de tudo, então me ajude a ser a cada dia uma pessoa melhor. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, domingo, dia do Senhor, dia de ir na missa, de participar aí na tua comunidade. Nós voltamos aqui na segunda-feira, no Evangelho na Vida e na Pastoral.